No exercício 2, então, em cada parte, esboce o gráfico de uma função contínua com as propriedades indicadas, onde I é toda a reta real, um intervalo que vai de menos infinito até mais infinito. Então, no item A, temos que esboçar o gráfico de uma função que tem exatamente um extremo relativo em I e f de x tende a zero quando x vai a mais infinito e quando x vai a menos infinito também. Então, uma possibilidade, não existem infinitas possibilidades. Poderia ser algo mais ou menos assim. Então, temos aqui quando x tende a mais infinito, a função, o gráfico da função tendendo a zero, né? A curva se aproximando do eixo do x, para menos infinito a mesma coisa, né? E com apenas um ponto de máximo relativo no ponto x igual a A. Né? Uma outra possibilidade, né, poderia ser com o mínimo, né? Algo assim. Também existem então infinitas possibilidades, essas são apenas duas. Vamos fazer o gráfico então uma função que tem exatamente dois extremos relativos na reta real e ela tende a zero tanto no mais quanto no menos infinito. Então, uma possibilidade, né? Existem infinitas possibilidades, mas uma possibilidade poderia ser essa aqui. Né? Então, a função tende a zero no menos infinito, tem aqui um extremo relativo, outro extremo relativo e depois tende a zero no mais infinito. Então, ela tem os extremos relativos aqui no ponto A e o outro no ponto B, e tende a zero tanto no mais infinito quanto no menos infinito. Em C, então, temos que fazer o gráfico de uma função que tem exatamente um ponto de inflexão e um extremo relativo na reta real. Então, uma possibilidade, né, existem infinitas possibilidades, então uma possibilidade pode ser esta aqui. Então aqui está o meu extremo, e ela nunca mais troca concavidade, então a concavidade dela é trocada mais ou menos por aqui, aqui está o ponto de inflexão, a concavidade ela é positiva aqui, antes do ponto de inflexão, e negativa depois, né, do ponto de inflexão, e nunca muda. Então só existe apenas um ponto de inflexão e apenas um ponto de extremo relativo que está lá no pico. Né? Então na letra D, vamos fazer o gráfico de uma função f que tenha infinitos extremos relativos e que ela tenda a zero tanto no mais quanto no menos infinito. Então, uma possibilidade seria esta aqui. Eu estou desenhando aqui essas linhas tracejadas que não fazem parte do gráfico. Agora eu vou desenhar o gráfico da função em preto. Então, quando a função ela oscila, ela toca as linhas tracejadas, ela vai oscilando. Então aqui ela oscila sem parar e as amplitudes, a amplitude está tendendo a zero. Então, no infinito, né, o limite dessa função é zero, quando x tende a mais infinito. Então, no menos infinito eu vou fazer algo semelhante. E aqui, então, quando x tende a menos infinito, a função tende a zero também. E ela tem infinitos pontos de extremo relativo. Né? Todos esses pontos aqui são pontos de máximo ou mínimo relativos. Exercício 4, letra A. Então vamos usar os testes da primeira e da segunda derivada para mostrar que a função f de x igual a seno ao quadrado de x, ela deve ter um mínimo, né? Essa função tem um mínimo relativo em x igual a zero
Para mostrar isso, usando o teste da primeira derivada, então vamos calcular a derivada dela. Então a derivada do seno ao quadrado de x é 2 vezes o seno de x vezes a derivada do seno de x. Essa derivada é o cosseno, obviamente, então tem 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Aqui eu então vou relembrar uma identidade trigonométrica básica, que o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, a derivada da função f pode ser escrita de uma forma mais simples, como simplesmente o seno de 2x. Agora eu quero examinar o sinal da derivada. Para examinar o sinal da derivada, eu vou examinar o sinal então do gráfico da função seno de 2x, cujo gráfico é mais ou menos isso aqui. Então aqui está y igual ao seno de 2x. E o que me interessa mesmo é a vizinhança do zero, próximo do x igual a zero. Então, o sinal à direita é positivo, à esquerda é negativo. Então, se eu fizesse um diagrama do sinal da derivada, né, da função f, na minha derivada, lembrando, é o seno de 2x, esse diagrama então seria assim, aqui no zero, perto do zero, né, ele teria sinal de mais à direita e sinal de menos à esquerda. Né? Longe do zero eu não estou examinando, mas só perto do zero é isso. Então isso me permite concluir que quando a função chegar perto do zero, ela deve decrescer. E ela para de decrescer no zero, voltando a crescer logo em seguida. Então eu tenho aqui um mínimo relativo em x igual a zero, né? Que é o que queríamos mostrar. Então mostramos isso usando o teste da primeira derivada. Ele pede também para mostrar exatamente a mesma coisa usando o teste da segunda derivada. Para isso eu tenho que calcular a derivada da derivada. Então a derivada segunda, então a derivada do seno de 2x. A derivada do seno é o cosseno, então de 2x, vezes a derivada de 2x, pela regra da cadeia, então que é 2 vezes o cosseno de 2x. Agora, para examinar, usar o teste da segunda derivada, então eu verifico, né, que meu ponto x igual a zero, né, é um ponto crítico da função, ele anula a derivada nele deve ser zero, então f' de zero é seno de 2 vezes zero, que é o seno de zero, que é zero, ok? Então eu tenho um ponto crítico em x igual a zero. Então vamos calcular a segunda derivada no ponto crítico. Segunda derivada então é 2 vezes o cosseno de 2 vezes zero, que então é 2 vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, então essa derivada é 2. O que me interessa aqui é que esse 2 ele é positivo. Então, segunda derivada positiva, com cavidade para cima, né, perto do ponto de equilíbrio, ponto estacionário, né, o ponto crítico, x igual a zero. Então, localmente, a função deve se parecer assim como um mínimo. Né? Então, tem um mínimo relativo em x igual a zero por causa do sinal da segunda derivada, que é positivo. Um item B, então, temos que usar os testes da primeira e da segunda derivada para mostrar que a função g de x igual a tangente ao quadrado de x, ela tem um mínimo, deve ter um mínimo relativo em x igual a zero. Então, vamos calcular a primeira derivada de g, que então é 2 vezes a tangente de x, vezes a derivada da tangente. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Então agora temos que examinar o sinal da tangente de x numa vizinhança do x igual a zero. Então, obviamente só o que vai importar vai ser o termo tangente de x, já que a derivada envolve essa constante positiva, a secante ao quadrado, como é o quadrado, é sempre positivo,
Então só o que importa aqui é a função tangente de x. O gráfico da tangente de x é algo mais ou menos assim, né? Tem aquelas assíntotas em mais ou menos π sobre 2, etc. Mas não importa. O que importa mesmo é o comportamento dela na vizinhança do x igual a zero. Então, aqui está o gráfico da tangente de x. A tangente de x, ela é positiva à direita do zero e negativa à esquerda do zero. Então, se eu fizesse um diagrama do sinal da derivada, sinal de g' de x, sinal de g' de x é o sinal da tangente de x, né? Porque esses dois termos aqui não vão influenciar porque eles são positivos. Então aqui estaria o zero, então à direita eu teria mais e à esquerda eu teria menos, então indicando que a função decresce à esquerda e cresce à direita, indicando então um mínimo relativo, então em x igual a zero, como queríamos, né? Para usar o teste da segunda derivada, então eu já vou notar que a derivada, né, que g' de zero, né, g' de zero é 2 vezes a tangente de zero vezes a secante ao quadrado de zero é 2 vezes 0 vezes 1. A secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado, né, que é 1. Então isso aqui é zero, então realmente é um ponto crítico, né? X igual a zero é ponto crítico. Chamar também ponto estacionário, tem derivada nula. Então, para decidir se esse ponto é de máximo ou mínimo, podemos tentar classificá-lo pelo teste da segunda derivada. Então, na segunda derivada, vamos calcular então a segunda derivada de g é duas linhas, então, que é a derivada da primeira derivada, né, que é 2 vezes a tangente vezes a secante ao quadrado. Então, isso é 2 vezes a derivada da tangente vezes a secante ao quadrado. Então, eu vou usar a regra do produto ali. Então, aqui eu tenho a derivada desse termo aqui, né? A derivada desse termo. Então, o 2 salta para fora, fico com tangente vezes secante ao quadrado. Derivada, então, da regra do produto. Primeira função é tangente. Derivada da segunda função, derivada da secante ao quadrado é 2 vezes a secante vezes a derivada da secante. Vou deixar indicado aqui. Mais a secante ao quadrado vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Então, isso é 2 vezes aqui, 2 tangente de x, secante de x. Essa derivada aqui da secante é secante vezes tangente. Então, eu fico aqui com secante vezes tangente, mais secante na quarta. Então, isso é 2 vezes 2. Vou escrever isso como tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado, mais secante na quarta potência de x. Essa é a minha segunda derivada, né? G duas linhas. Então, no ponto zero, né, basta substituir o x por zero agora e ver o sinal. Isso aqui, isso é 2 vezes a tangente ao quadrado de zero, secante ao quadrado de zero, mais a secante na quarta de zero, né? Tangente de zero é zero, enquanto que a secante é 1 sobre o cosseno de zero, que é 1, então 1 na quarta, que é 1, né? Então, G duas linhas de zero é 2 vezes 1, que é 2, que é positivo. Então, se é positivo, a segunda derivada positiva, mínimo relativo em x igual a zero. Tem que ser, temos que dar um argumento verbal informal
para explicar por que as funções do item A e B, a função f é o seno ao quadrado de x e a função g é a função tangente ao quadrado de x. Por que elas têm mínimos relativos em x igual a zero? Bem, porque, ambas as funções, né, f de zero é o seno ao quadrado de zero, que é zero, né, o seno de zero é zero, então zero ao quadrado dá zero. E a função g também, né, tangente de zero é zero, então fica zero ao quadrado, que também dá zero. Então, se eu quisesse fazer o gráfico tanto da função f quanto da função z, da função g, eu começaria pela origem. Né? O gráfico passa pela origem das duas funções, elas têm o valor zero na origem. Mas ambas elas são um quadrado, então elas são sempre positivas, na pior das hipóteses, zero. Então, tanto a direita quanto a esquerda, elas têm que ter valores positivos, portanto, maiores do que zero, tanto a direita quanto a esquerda. Então, o que torna o ponto x igual a zero, ali, a origem, um ponto de mínimo relativo. No exercício 6, letra A, temos que mostrar que, tanto para a função f de x igual a 1 menos x na quinta, tanto para a função g de x igual a 3x na quarta menos 8x na terceira, que o ponto x igual a zero é um ponto estacionário, ou seja, um ponto que tem derivada zero. Então, vamos calcular as derivadas dessas duas funções, a derivada de 1 menos x na quinta, derivada de f é 0 menos 5x na quarta, enquanto que a derivada de g é 4 vezes 3, 12x na terceira, menos 8 vezes 3, 24x na segunda. Então, agora substituímos o x por zero e verificamos que a derivada em zero é 5 vezes 0 na quarta, que é zero, e verificamos que a derivada também da função g também é zero, né? Isso é 12 vezes 0 ao cubo menos 24 vezes 0 ao quadrado também dá zero. Então, x igual a zero é um ponto estacionário para as duas funções. Então, no item B, ele pergunta o que o teste da segunda derivada diz sobre a natureza desses pontos estacionários. O ponto estacionário, né, x igual a zero. Né? A função f é essa aqui, 1 menos x na quinta, eu já coloquei a sua derivada ali. E a função g está aqui, e a sua derivada já havia sido calculada no item A, já coloquei aqui. Então, vamos calcular as segundas derivadas, né, para poder usar o teste da segunda derivada. Então, a segunda derivada é a derivada da f, é a derivada de menos 5x na quarta. Então, a segunda derivada da f é menos 20x na terceira. A segunda derivada da função g é a derivada, então, de 12x ao cubo menos 24x quadrado. Segunda derivada de g, então, é 12 vezes 3, 36x quadrado, menos 24 vezes 2, 48x. Para usar o teste da segunda derivada, vamos pegar o ponto estacionário, que é x igual a zero, e vamos substituir o x por zero no cálculo da segunda derivada, e vamos examinar o sinal da segunda derivada. Então, sinal aí é de zero, não tem sinal. Isso. Se a segunda derivada for zero, então o teste falha. Para a função f, o teste falhou.
Para a função g, vamos calcular a segunda derivada em zero, também vai falhar, né? 36 vezes zero ao quadrado, menos 48 vezes zero também dá zero. Então o teste falha para ambas as funções, né? O teste da segunda derivada, então, não nos diz nada sobre o ponto estacionário x igual a zero. Nada seria ponto de máximo, seja de mínimo ou nada. Nada podemos afirmar. No item C, então, ele pede para usar o teste da primeira derivada para dizer o que eu posso afirmar sobre a natureza desses pontos críticos, né, esses pontos estacionários, ponto x igual a zero para essas duas funções. Então aqui as funções f e g, né? F é 1 menos 1 sobre 1 menos x na quinta, sua derivada está aqui, menos x na quarta. Então, se eu quisesse fazer o sinal, um diagrama com o sinal da derivada, aqui está o ponto crítico, x igual a zero, aqui está a reta real, e a derivada é zero no zero, mas tanto à esquerda quanto à direita é menos 5 vezes a quarta potência. A quarta potência é sempre positiva, né? Então, o sinal da derivada é negativo. Então, a função ela decresce tanto à direita quanto à esquerda. Então, não tem nem máximo nem mínimo. Então, não tem extremo relativo em x igual a zero. Vamos ver a função g agora. A função g está aqui ela e a sua derivada. Vamos colocar aí o fatorar a derivada, fica mais fácil para examinar o sinal. Vamos colocar em evidência o maior fator comum, que é 12x², então restando então x menos 2 dentro do parênteses. Então o sinal, observo que o sinal de g' de x é a mesma coisa que o sinal de x menos 2, né? Por quê? Porque essas expressões aqui, tanto 12 quanto x², né, são positivos, então eles não vão alterar o sinal dessa expressão. Essa é a única expressão que pode mudar de sinal à medida que o x varia, né? Então, o sinal da derivada de g é o sinal de x menos 2. O que acontece com x menos 2? Ele é zero, essa expressão é zero quando o x é 2. A direita de 2, ela é positiva, e a esquerda, ela é negativa. Agora eu noto que o zero está aqui, ó, à esquerda, e à esquerda tudo é negativo, tudo é negativo. O sinal da derivada é negativo, então não existe troca de sinal na vizinhança do ponto x igual a zero, então a função ela decresce antes e decresce depois, né? No ponto x igual a 2, sim, haveria uma troca de sinal, mas isso não foi perguntado. Então, no ponto x igual a zero, não tem extremo relativo. Então, os exercícios de 7 a 14, temos que localizar todos os pontos críticos e identificar quais deles são pontos estacionários. Então, no exercício 8, a nossa função é f de x igual a 3x na 4 mais 12x. Pontos críticos, então, estão diretamente relacionados com a primeira derivada. Então, vamos calcular a derivada da nossa função, que é 3x na quarta mais 12x. Então, a derivada de f é 4 vezes 3, 12x na terceira, mais 12. Então, a derivada está aqui, é um polinômio, ela existe para todo x. Então, alguns únicos pontos críticos serão pontos estacionários. São pontos onde a derivada é zero. Então, eu tenho que pegar a derivada aqui, que é 12x3 mais 12, e igualá-la a zero, né? E resolver essa equação para x. Então, aqui eu vou fatorar
12, botar o 12 em evidência, fica x3 mais 1 igual a 0. Agora eu posso dividir, né, cortar 12, dividir por 12. Então 12 desaparece e eu fico com x3 mais 1 igual a 0, ou seja, x ao cubo igual a menos 1, elevando a potência a 1/3 ambos os lados, ou extraindo a raiz cúbica ambos os lados. Então tenho x igual a raiz cúbica de menos 1, que é menos 1. Esse é o único ponto crítico e ele é um ponto estacionário. Na questão 10, então, temos a nossa função f é dada por esse quociente x² sobre x ao cubo mais 8. Então vamos calcular a derivada usando a regra do quociente. Então, denominador x ao cubo ao quadrado, x ao cubo mais 8, não, ao quadrado, função denominador, que é x ao cubo mais 8, vezes a derivada do numerador, derivada de x², menos x² vezes a derivada do denominador, que é x ao cubo mais 8. Essas derivadas aqui, derivada de x² é 2x, derivada de x ao cubo é mais 8 é 3x². Então, substituindo, temos x ao cubo mais 8 ao quadrado. Efetuando o produto aí, 2x por x ao cubo, temos 2x na quarta, mais 2x por 8 dá 16x, menos 3x² vezes x² dá x na quarta. Então, resumindo, derivada de f igual a 16x menos x na quarta sobre x ao cubo mais 8 ao quadrado. Então temos uma fração cuja o denominador nunca é zero, né? Vai ser um quadrado. A única possibilidade deste denominador ser zero é quando x ao cubo mais 8 for igual a zero, ou seja, x ao cubo igual a menos 8, ou seja, x igual a raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2. Mas esse ponto está excluído do domínio, né? O domínio da função f, nossa função f, tem o mesmo denominador, né? X ao cubo mais 8. Então, a função f de x, que é x2 sobre x ao cubo mais 8, ela também não está definida no x igual a menos 2. Então, x igual a menos 2 está excluído do domínio, então ele não é ponto crítico. Então, aqui também não há problema nenhum, já que está excluído aqui. O x é sempre diferente de menos 2. Então, os únicos pontos críticos vão vir da equação f' de x igual a 0. Então, todos serão estacionários. Uma fração é zero se somente se o seu numerador é zero. O numerador da minha fração, então, é 16x menos x na quarta. Então, eu tenho que igualar isso a zero, resolver essa equação. Então, fatorando x, eu tenho x vezes 16 menos x ao cubo igual a zero. Então, eu tenho duas possibilidades. Uma é x igual a zero e a outra é 16 menos x ao cubo igual a zero, que me dá x ao cubo igual a 16, ou seja, x igual a raiz cúbica de 16. Vou deixar indicado assim. Então temos dois pontos críticos e ambos são estacionários. Questão 12, então, nossa função f é x2, o produto de x² por x menos 1 elevado a 2/3. Note que
esse x menos 1 a 2 terços é raiz cúbica de x quadrado, é uma função que está definida em toda a reta real, não há problema nenhum. Então o domínio da função, antes de mais nada, né, o domínio da função f é igual a toda a reta real, não há nenhuma restrição. Então vamos à derivada aqui, a derivada do produto, usando então a regra do produto, primeira função x quadrado, multiplicado pela derivada da segunda função, mais a segunda função, que é x menos 1 a 2 terços, vezes a derivada de x quadrado. Essas derivadas aqui, essa de x quadrado é bem simples, essa é 2x, enquanto que esta aqui, de x menos 1 a 2 terços, essa é 2 terços vezes x menos 1 a 2 terços menos 1, que é menos 1 terço, vezes a derivada de x menos 1, que é 1, então não preciso escrever. Então eu posso escrever lá que a derivada da função f é x quadrado vezes 2 terços x menos 1 a menos 1 terço, mais x menos 1 a 2 terços vezes 2x. Então vamos reescrever essa expressão da seguinte maneira, fica 2x2 sobre 3x na menos 1 na 1 terço, mais 2x vezes x menos 1 na 2 terços. Vamos somar as frações. Então, denominador comum é 3x na menos 1 na 2 terços, não, 1 terço, perdão. 3 vezes x menos 1 na 1 terço. Aqui o numerador então fica 2x2 mais 2x, x menos 1 na 2 terços, vezes 3x menos 1 na 1 terço. Então a derivada pode ser escrita como uma fração cujo denominador é 3 vezes x menos 1 na 1 terço. E lá no denominador temos 2x2 mais 6x. 2 vezes 3 aqui, né? 2 vezes 3, esse x aqui foram 6x, e depois eu tenho x menos 1 na 2 terços mais 1 terço, que é 3 terços, ou seja, na primeira potência, ou seja, x menos 1. Né? Então, essa é a minha fração, então, minha derivada, que eu posso reescrever assim, 2x2 mais 6x2 menos 6x sobre 3, agora eu vou escrever então raiz cúbica de x menos 1, finalmente, então a derivada da f é 8x quadrado menos 6x sobre 3 raiz cúbica de x menos 1. Então agora essa é a expressão para a derivada. Temos dois tipos de pontos críticos. Né? Primeiro, pontos críticos onde a derivada não existe. A função está definida em toda a reta real, domina todo o conjunto dos números reais. Então este valor aqui, x igual a 1, torna o denominador zero, ele é um ponto crítico onde a derivada não existe. Então f' de 1 não existe. Implica x igual a 1, ponto crítico, não estacionário. Né? Onde a derivada não é zero. Onde a derivada é zero, nós vamos ver agora aqui pontos críticos onde a derivada é zero. Então a derivada é zero se e somente se o numerador da fração 8x2 menos 6x é igual a zero. Daqui então vão ver os pontos críticos estacionários. Então temos que resolver essa equação, 8x2 menos 6x igual a zero, vamos fatorar
maior fator comum aqui, que é 2x. Então resta dentro do parênteses 4x menos 3. Então, como isso deve ser igual a zero, eu tenho então duas possibilidades: 2x igual a zero ou 4x menos 3 igual a zero. O que me diz aqui que x é 3 quartos e essa aqui me diz que x é igual a zero. Então, tem mais dois pontos críticos, além do x igual a 1, que é um ponto crítico não estacionário, eu tenho agora pontos críticos estacionários, mais dois. O x igual a zero e o x igual a 3 quartos. Então, no exercício 14, temos a nossa função f de x, dada pelo seno do módulo de x. O módulo de x é igual a x ou menos x. Então, a função f ou será igual a seno de x ou seno de menos x, no caso de x maior ou igual que zero, ou no caso de x menor que zero. Isso eu posso reescrever da seguinte forma: seno de x, se x é maior ou igual que zero, e o seno de menos x é igual a menos o seno de x, porque o seno de x é uma função ímpar. Então, a derivada da minha função f de x para x positivo é a derivada só do seno de x. Então, vamos escrever aqui para x positivo, a derivada é igual à derivada do seno de x, já que a função f é o seno de x para x positivo. Então, isso vai dar o cosseno de x. Já para x negativo, a derivada é a derivada de menos o seno de x, que é menos o cosseno de x. Então, eu posso ter esses pontos. Não estou examinando o ponto x igual a zero ainda. Então, ou x é positivo ou x é negativo. Então, pontos estacionários, no caso de x positivo, eu vou ter as soluções da equação cosseno de x igual a zero, que é quando a derivada, né, que é o cosseno, for igual a zero. Quando é que o cosseno de x é zero para x positivo? Em π sobre 2 radianos, em 3π sobre 2 radianos, em 5π sobre 2 radianos, em 7π sobre 2 radianos e assim por diante. Então, x deve ser um número do tipo k mais 1 meio vezes π onde k varia 0, 1, 2, 3, etc. No caso de k igual a 0, eu tenho π sobre 2. Se k igual a 1, eu tenho 1 mais 1 meio, que dá 3 meios, então 3π sobre 2 e assim por diante. No caso de x negativo, então eu tenho a equação menos cosseno de x igual a zero, ou seja, é a mesma equação que eu tenho que resolver, cosseno de x igual a zero, mas só que para x negativo. Então isso acontece para x igual a menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos 5π sobre 2, menos 7π sobre 2 e assim por diante. Então isso acontece nos números do tipo k mais 1 meio vezes π, onde k pode ser menos 1, agora menos 1, menos 2, né? Se k for menos 1, aí eu tenho menos π sobre 2, se k é menos 2, aí eu vou ter menos 3π sobre 2 e assim por diante. Então, pontos estacionários, resumindo, né? Concluindo aqui, os pontos estacionários são todos os números, pontos do tipo k mais 1 meio vezes π, onde k pode ser qualquer número inteiro, né? O k
pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc, etc. São todos os pontos estacionários. Ainda não examinei ainda, falta examinar a diferenciabilidade da nossa função f no ponto x igual a 0. Então vamos tentar calcular agora a derivada da f no ponto x igual a 0. Então f' de 0 é o limite quando h tende a 0 da função f de 0 mais h menos f de 0 sobre h. Então isso aqui dá o limite quando h tende a 0, f de h. Bom, f de 0 aqui é 0, né? Porque f de 0 é o seno de 0, né? Que dá 0. Então não preciso escrever. Ainda tem no denominador lá o h. Então esse limite eu vou ter que examinar os limites laterais, porque a função ela tem duas definições, duas regras de definição, uma para valores positivos, outra para valores negativos. Eu estou examinando justamente o limite nessa fronteira aí, entre positivos e negativos. Então eu sou forçado a examinar os limites laterais. Então, da f de h sobre h. Então, primeiro o limite pela direita. No limite pela direita, a função f de h, quando h é positivo, né? Quando h é positivo, vale seno de h. Então, eu tenho seno de h sobre h. E esse limite é um limite fundamental, esse limite é igual a 1, conhecido. O limite pela esquerda, de f de h sobre h, então o limite quando h tende a 0 menos, agora os valores de h são negativos e, portanto, a função vale menos o seno de h. Então, eu tenho menos o seno de h sobre h. Então, esse é menos o limite do seno de h sobre h, quando h tende a 0 pela esquerda, mas tendendo a 0, esse limite é 1, então o resultado é menos 1. Portanto, eu tenho que os dois limites não coincidem, os limites laterais são diferentes, né? O que me força a conclusão que o limite de f de h sobre h, quando h tende a 0, não existe. Mas este limite, né, esse limite, f de h quando h tende a 0, seria então a derivada, né? Então, conclusão. A derivada, se existisse, deveria ser esse limite. Como esse limite não existe, então derivada não existe no zero. Logo, x igual a 0 é ponto crítico, mas não é estacionário.